Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. No dia 9 de julho, a capital de Roraima, Boa Vista, completou 129 anos. A cidade foi escolhida por pessoas de todo o Brasil como sua residência e até por estrangeiros. E nesta reportagem especial da TV Assembleia de Roraima, você vai conhecer a história de Boa Vista, contada por seus moradores. Confira. Essa é a cidade de Boa Vista, cheia de luz, cultura e misticidade. Do índio ao branco, todos encontraram um bom lugar de aconchego para viver na capital, localizada mais ao extremo norte do país, que completa 129 anos. Mas antes de se tornar essa cidade que conhecemos hoje, agitada em constante crescimento e transformação, Boa Vista, nascida na beira do Rio Branco, já foi uma cidade tranquila e pacata, onde os moradores dormiam até de janelas abertas. A dona Petita Brasil é de família tradicional roraimense, descendente do coronel Teodoro Bento Ferreira Marques Brasil, um dos primeiros militares a desembarcar em Roraima. As casas eram janelas todas abertas, você inclusive esperava o vento da madrugada, esperava a cuviana. Ficávamos sentados à frente das casas, contando história, até porque a energia era digamos assim, tinha hora para ser ligado o motor e para ser desligado. Um pouco longe do centro, no bairro Liberdade, também mora uma boavistense. Filha de indígenas, Eumísia nasceu e cresceu na capital mais setentrional do Brasil. E lembra também como era a cidade antigamente. A gente brincava muito lá, era assim uma coisa muito gostosa, que hoje as crianças não vivem mais, mas a gente se reunia toda, a vizinhança, todos os meninos da mesma idade, brincávamos na rua, aquelas brincadeiras gostosas mesmo que existiam antigamente. O marido também é descendente de indígenas. Juntos, os dois tiveram 2 filhos e por aqui pretendem continuar por toda a vida. Boa Vista toda fico maravilhado com ela. Não tem parte ruim nem boa. É um privilégio ter, né? Meus pais me criaram sempre uma pessoa boa aqui nessa cidade. E eu tenho orgulho mesmo de nascer nessa cidade. Uma cidade bem aconchegante e maravilhosa. Hoje, Boa Vista tem mais de 400 mil habitantes. Acolhedora, já recebeu nos últimos anos milhares de imigrantes que tem mudado o cenário da capital. É um prazer estar recebendo também nessas pessoas que estão vindo de outro país, né? E conforme a gente pode ajudar, a gente ajuda também, né? À medida do possível a gente ajuda. Então nós também somos acolhedores. A casa em que Petita mora leva seu nome. O local já abrigou 7 gerações e guarda tesouros de peso, como a bala de canhão do Forte São Joaquim do Rio Branco. A residência é ainda 2 anos mais velha que a própria Boa Vista. Mas, segundo ela, o patrimônio histórico da cidade não é valorizado como deveria. Nós temos que respeitar o que foi construído no passado. Os nossos antepassados, se nós estamos falando só do município de Boa Vista, 129 anos. Mas vamos voltar a todo o estado, nós já estamos com quase 160 anos de ocupação do espaço. Eu acho que temos que respeitar o que os nossos antepassados, não é minha família, mas como um todo. É o que também considera esse historiador. Esse patrimônio está sendo destruído sem qualquer critério e sem qualquer discussão. Para vocês terem uma ideia, recentemente também foi destruído o primeiro hospital de Roraima, que fica ao lado da matriz. Então, assim, é um crime o que está ocorrendo com o patrimônio histórico de Boa Vista. Mesmo com as dificuldades e por tudo que ainda precisa evoluir, Boa Vista é sim uma cidade linda de se viver. Parabéns pra você, nesta data querida,
muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Boa Vista! Viva! Oh, sende by me. Agressões verbais, recusa de atendimento e procedimentos médicos desnecessários. A violência obstétrica é uma realidade para uma em cada 4 mulheres brasileiras. E como mudar essa situação? Devolvendo o protagonismo à mulher por meio do parto humanizado. Veja na reportagem da TV Senado. Ela está com muito pouco líquido, olha aqui. Aí meio que mostrou assim, eu não entendi nada. A bebê está super alta e tem circular. Você sabe que circular, e quando ele falou circular, eu falei, não, tá de brincadeira. Eu tinha estudado, não era médica nem nada, mas eu falei, circular não é impeditivo para parto normal. Eu lembro que à noite eu ficava sonhando que eu tinha contração, que eu estava sentindo dor, acho que ninguém nunca desejou tanto sentir dor na vida. O desrespeito que eu tive, aquela coisa da mentira, de eu não conseguir confrontar o médico. Como é que eu, entendeu? Que tinha lá estudado durante 8 meses sobre gestação, ia pegar e falar para ele assim, não, circular não tem nada a ver, que pouco líquido, cadê? Onde é que você está dizendo aí que tem pouco líquido? Que ele que fazia ultrassom. E eu não consegui brigar com o sistema, eu fiquei assim, refém, sabendo que estava errado e deixei fazer aquilo comigo, entendeu? Violência obstétrica foi um termo que está sendo usado por pessoas despreparadas. Primeiro, quem é que quer que a paciente seja mal atendida? Então, eu acho que este termo é um mantra, que quer macular a imagem dos profissionais da saúde, principalmente os médicos. Os médicos disseram que não cometem a violência propositalmente, por isso o termo não deveria existir. Como é que um médico que diz para uma mulher, por que você está gritando agora? Você não gritou na hora de fazer? Não tem intenção de ferir essa mulher. Tem muita gente que fala assim, não é violência obstétrica, é erro médico. Erro médico é você esquecer uma gase dentro da paciente. Você pegar a paciente, fazer um corte consciente do que você está fazendo, é uma violência. A violência obstétrica ela é qualquer ato que possa ferir a autonomia e o protagonismo da mulher durante o trabalho de parto. Então, desde uma indicação de cesariana duvidosa, se essa mulher desejava parto normal, ou qualquer tipo de intervenção na hora do parto que seja desnecessária. Manter o conceito de violência obstétrica é acertado justamente para que a gente possa dar a essas mulheres, especialmente as mais simples, que são aquelas que estão nas nossas maternidades públicas, o direito de serem protegidas e preservadas naquilo que a medicina tem de melhor, que é a vida no momento em que ela nasce, naquele ponto da maternidade. A meu ver, não há aqui, em momento algum, qualquer questão de se colocar a medicina brasileira sob uma tutela de criminalização, nada disso. Lá no início, dos tempos, nós tínhamos o parto, ele era dominado pelas mulheres, então pelas mulheres, pelas parteiras, e ele foi retirado do ambiente domiciliar e foi transferido para um ambiente hospitalar, que era considerado um ambiente de maior segurança para o nascimento. Só que nesse ambiente hospitalar, nós temos uma série de aparelhos, nós temos uma série de intervenções que foram se tornando cada vez mais rotineiras. No momento em que você começa a aplicar essas intervenções para todas as mulheres, você foge ao que é fisiológico, você interfere no que é natural, no que é espontâneo. E essas intervenções, elas passam a trazer também resultados e desfechos patológicos. O parto é da mulher, Durante o trabalho de parto, ela pode se alimentar, ela pode ficar na posição que ela se sentir confortável. E durante o parto, propriamente, a nossa função é estar ali ao lado, atento aos sinais
de risco, por exemplo, mas a maioria das vezes é estar ali mesmo como suporte. O meu parto foi lindo, foi como a gente imaginou. Então, assim, faz toda a diferença você estar com um profissional competente e um profissional que trabalha realmente nessa linha de parto humanizado. O parto humanizado eu entendo pelo parto com respeito, né? Respeito no primeiro momento ao que aquela mulher quer, o que aquela mulher pensa, o que aquela mulher sonhou, o que aquela mulher quer fazer com o corpo dela, quer entender o corpo dela, e a gente está ali para respeitar aquilo antes de tudo. A humanização do parto não é parir em casa, não é parir na água, não é ter doula, é você ser respeitada durante o seu trabalho de parto, ser tratada com acolhimento, com carinho, com respeito, é você participar de todas as decisões naquele parto. A gente ajuda a gestante a conseguir dar o próximo passo ali no parto, sem sentir tanta dor, né? Fora o apoio emocional, é uma outra mulher que tem empatia, que passou por aquilo, então entende o que a mulher está passando, então é um apoio físico e mental. A gente tem hoje muitos relatos, mesmo no SUS, na rede pública ou nos plantões dos hospitais privados, de uma mulher que chega empoderada, consciente dos seus direitos, ela consegue chegar lá com um plano de parto, com a doula dela, com uma enfermeira obstetra que ajuda ela a chegar já em trabalho de parto avançado, e negociar quais procedimentos ela quer, quais que ela não aceita, e essa mulher acaba tendo uma experiência de parto muito mais positiva, de qualquer forma, porque a gente tem que ter informação a nosso favor. São mulheres reaprendendo a parir, fazendo o que muitas vezes a mãe, a avó não fez, se entregando de uma forma fora do comum. Com 40 semanas e 2 dias eu entrei em trabalho de parto e fiquei em casa, eu tive doula, ela veio. Eu, assim, sabia que eu precisava ser ativa, mas eu fiquei super quietinha na minha, respirando. Não reclamei de nada, foi um trabalho de parto bem, assim, arrastado. Mas, assim, foi muito tranquilo, eu não vi o tempo passar. Eu falo que foram 2 partos em um, entendeu? Porque me curou do que eu tive, entendeu? Do outro parto. Foi longo, assim, foi doloroso, mas, assim, foi o que precisava para eu, entendeu? Falar, bom, isso aí me curou. As recentes mudanças feitas pelo governo na política de enfrentamento ao HIV/AIDS no Brasil estão sendo criticadas por movimentos ligados ao setor. Ativistas e especialistas participaram de audiência pública na Câmara dos Deputados e alertaram sobre os riscos de o país retroceder no combate ao vírus. Confira na reportagem da TV Câmara. O decreto que modificou a estrutura do Ministério da Saúde transformou o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Para a deputada Érica Cocai, esta não é apenas uma mudança de nome, é uma tentativa de tornar a doença invisível. Isso está sendo desmontado de forma muito célere e com a profunda desfaçatez por parte do próprio governo. É como se você tivesse apartado a sociedade civil. O representante da UNAIDS do Brasil disse que o país já foi referência mundial no enfrentamento da AIDS. Para ele, esse deve ser um tema suprapartidário. Esses avanços foram realizados em governos diferentes, de partidos diferentes, em contextos políticos completamente diversos, né? Isso demonstra que a resposta à AIDS no Brasil é uma política de Estado, né? Tem uma base sólida, né? Ela não é uma política de governo. Além do cancelamento de aposentadorias de pessoas com HIV/AIDS que vem ocorrendo desde o governo Temer, o representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS se preocupa com a possível interrupção no fornecimento de medicamentos contra a doença, a partir da mudança efetivada no Ministério da Saúde. Ela diz respeito a uma incerteza de ter o medicamento disponível para tomada, né? Porque esse é um medicamento que garante a continuidade das nossas vidas e da indetectabilidade do vírus no nosso sangue, né? Já o representante do Ministério da Saúde negou que a orientação do governo
seja de tornar invisível o enfrentamento do HIV/AIDS. Para 2018 nós tínhamos um orçamento de 1,7 bilhões de reais e já para o ano de 2019 a gente tem um orçamento de 2,2 bilhões de reais, mostrando que a gente não teve desmonte, pelo contrário, a gente aumentou o orçamento do programa de AIDS no Brasil. Eu acho muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que ouvir o movimento social, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista epidemiológico, essa discussão não procede. Eu estou trabalhando com doenças que têm estigma, como a hanseníase, eu estou trabalhando com doenças ligadas à pobreza e a populações vulneráveis, tuberculose, hanseníase, sífilis, hepatite, HIV. Então, na medida que a gente trabalha em conjunto, a gente pode melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, não só a que tem AIDS, mas as que têm tuberculose, mas as que têm hepatite, as que têm sífilis. Para essa artesã soropositiva, os jovens não estão se dando conta da gravidade da epidemia de AIDS que toma conta do Brasil. Não está. E principalmente os jovens que estão aí se relacionando dia a dia um com o outro e não estão sabendo que muitos estão infectados. A juventude entre 14 a 25 anos está uma epidemia muito grande. E a gente pede assim aos nossos governantes que tenham um zelo com isso, porque eu estou notando que está se fazendo vista grossa, dizendo, não precisa, não é assim. A rede é democrática e está presente em todo tipo de residência. No quadro Vitrine de hoje, nós vamos voltar à cidade cearense de Jaguaruana para mostrar como a criatividade dos produtores traz versatilidade às redes produzidas no município. Confira na reportagem da TV Assembleia do Ceará. Missão difícil no Ceará é encontrar uma casa que não tenha rede. A rede é ótima para dormir, descansar, ler um bom livro. Para se deitar, dormir, se balançar. Você gosta de rede? Eu gosto de rede, cama não. Pensando nisso, o Ceará fez adaptações ao produto. Tem suporte para lugares sem armador, tem acessórios para ampliar e reduzir a rede, tem rede berço e rede cadeira. Em Jaguaruana, Dionísio fabrica 4.000 unidades por mês. O kit embalado com suporte que sai da fábrica por R$ 40 é revendido em outros estados pelo dobro. Ela tem que ter a embalagem que ela fica melhor de conduzir ela. Quando o cliente compra, né, o turista e tal, só pegar, botar aqui e vai a todo canto com ela. É bem mais fácil e mais bonitinha, né? Quase toda a família de Marcos Abreu trabalha na produção de rede. Ele garante que rede melhor que a de Jaguaruana não há. São as melhores, sim. A gente capricha muito no tecido da rede. O tecido, acabamento, entendeu? Varandas, entendeu? Um punho reforçado, que aguenta até 300 quilos. Então a capacidade é grande de uma rede dessa, né? E a durabilidade também é maior, né? Então a rede dessa aí deitar não rasga, não? De jeito nenhum. Tem perigo não? De jeito nenhum. Tem garantia? Garantia, sim. Marcos produz até 1.000 unidades por mês na alta estação. As redes são comercializadas no Mercado Central de Fortaleza. Custam, em média, o dobro na capital. Robson é um dos revendedores. Na loja são comercializadas 200 unidades por mês. E ele confirma a qualidade do produto de Jaguaruana. Quais são as melhores redes que você tem aqui para vender? São as redes de algodão. São as redes mais resistentes, né? Devido ao processo dela ser um fio trançado, feito em tiares manuais, ela tem uma resistência maior. E de onde elas vêm? Ela vem de Jaguaruana. O comerciante reclama que as mudanças nas regras das bagagens das companhias aéreas dificultaram as vendas. Hoje, os turistas se preocupam mais com o peso das redes, que varia de 1 a 4 quilos. Os clientes eles estão com esse problema de excesso de bagagem, porque acaba pesando quando chega no aeroporto e aí o excesso eles pagam em dólar, né?
João Mateus também revende redes de Jaguaruana. São 300 unidades por mês, de R$30 a R$550 cada. O principal cliente é do norte do país, mas ele afirma que vende para todo o Brasil e para estrangeiros também. A língua não é problema. Eu estava aprendendo inglês, mas é difícil. Aí eu uso mais mímica. A gente fala um pouquinho, aí dá para entender. A gente usa mímica. Forte, a gente... Aí como é que eu vou dizer os quilos? Eu coloco na máquina, né? Aí peso, ele entende. Falo mimicamente com o mundo todo. A loja vende também soluções para armar rede. Se não houver armador na residência, o par custa R$30. Se o destino for uma praia ou uma fazenda, João tem um jeitinho. Uma árvore ou madeira, tem casa que tem um Skype, né? Você laça o lá. Digamos que representando aqui a árvore. Você faz isso aqui, ó. Mas se o espaço for apertado, dá para reduzir a rede. O anjo da guarda custa R$25. Redutor isso aqui. É bem prático. Faz isso. Aí faz isso aqui. Aí, ó. Igualha para colocar lá no gancho. Já deve estar lá armado. Aí não estraga a rede. Não estraga a rede e também não fecha a rede, ela fica aberta, certo? Então o cearense inventou solução para tudo. Esse cearense é bom demais. Essa irreverência e o talento do povo cearense abrilhantaram o desfile do Carnaval do Rio de Janeiro neste ano. As redes de Jaguaruana foram destaque na Escola de Samba União da Ilha, que trouxe no enredo o Ceará. As redes de Jaguaruana percorreram a Marquês de Sapucaí, mostrando a tradição dos artesãos para o mundo todo. Assim como o Carnaval é considerado uma festa democrática, a rede está presente em todos os lares. Não importa a religião, raça ou classe social. Marcelo é apaixonado por redes. Tem dezenas em casa. Algumas custaram mais de R$1.000. Tem redes que a gente tem que fazer consórcio para conseguir comprar. É parcela. Parcela aí, 10 vezes. Passa o ano pagando a rede. Passa o ano todinho pagando a rede, mas a gente tem. Dura também? Dura a vida toda. Tem redes aqui que essas aqui tem 5 anos. Ele garante que o investimento vale a pena. Afinal, a rede é uma companheira no dia a dia. A rede, a gente tira um sono tranquilo depois do almoço, namora, estuda, lê um bom livro, assiste televisão aqui. Final de semana a gente bota um som e fica curtindo aqui. A rede também faz parte da decoração. Ela complementa o ambiente tranquilo e arborizado. A casa, além de ter o teto baixo, e tem muita planta e refresca, e todo mundo gosta de ficar aqui. O ambiente foi criado para isso, para aconchego. E a rede representa isso? Representa aconchego, sono tranquilo. Você gosta de rede? Eu gosto, sou apaixonado por rede. Aconchego. Marcelo encontrou o melhor sinônimo para a rede. Exatamente o que pensa a fonoaudióloga Camille Simplício. Ela atua com crianças, principalmente bebês, realizando testes auditivos. E a rede faz toda a diferença no atendimento. O porquê de não deixar o consultório mais agradável e mais confortável e mais parecido com o aconchego do lado dessas crianças para realizar um exame. A gente sabe que as crianças elas têm medo desse jaleco branco, então elas associam muito a injeção, ao dodó e essas coisas. E justamente a ideia da rede é justamente para deixar essa sensação mais aconchegante. Até porque também as mãezinhas também precisam desse aconchego, né? Porque vem fazer um exame, vem para o exame de diagnóstico, vem para o exame de triagem, tem aquela tensão. Um dos exames só pode ser realizado com a criança dormindo. Para evitar que a família vá ao hospital realizar o procedimento com sedação, a rede facilita que a criança adormeça.
tem um exame específico aqui, né, que se chama BERA, ou PEAT também, como é conhecido, que ele só se faz com sono espontâneo, né? Normalmente a gente sabe que tem crianças maiores, acima de 1 ano, que tem uma dificuldade maior para dormir, e a rede é justamente pensando nesse ponto, né? Onde a mãe entra com o bebê, ela pode deitar na rede com ele, ela pode balançar ele na rede, fazendo com que ele pegue no sono espontâneo e aí a gente possa realizar o exame. Davi tem apenas 8 dias de vida. Veio ao consultório fazer o teste de ouvido. O exame demanda mais atenção, porque o pequeno precisou ir para a UTI neonatal após o parto receber oxigênio. A mãe amamentou e embalou o filho na rede para o exame. Muito bom. Até fiquei assim admirada porque até ele ficou mais calminho para amamentar. Gostou de amamentar na rede? Bastante. Dá para fazer em casa também? Com certeza, eu vou fazer. Você acha que se não tivesse a rede ia ficar mais difícil de fazer o exame? Com certeza. Eu acho que a posição seria mais incômodo para ele e para mim também. Davi acalmou-se, fez o exame e deu tudo certo. No consultório, em casa ou em qualquer lugar, a rede vai embalando crianças, adultos, idosos e a economia de Jaguaruana. Os artesãos vão tecendo a tradição da rede de dormir para as novas gerações. Ficamos por aqui. Você pode rever esse ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!